A algum momento eu ia perder a visão, mas a questão é quando? Na verdade eu nasci prematuro e devido a isso eu acabei tendo contato também com toxoplasmose, que é a doença do gato. Ela tem como uma consequência causar catarata congênita. Então, do olho esquerdo eu sempre tive catarata congênita e do olho direito eu sempre enxerguei pouco, 30% da visão normal. Eu fiz meu processo de alfabetização com as letras normais, eu tive muitas dificuldades na época para fazer a escrita da letra cursiva, que eu não dominava, né? Então, muitas das vezes, meus professores acabavam meio que brigando um pouco comigo, porque eles queriam que eu me adaptasse com a escrita cursiva, mas eu não enxergava. Eu acabei tendo algumas dificuldades de aprendizado, mas consegui superar com o apoio de pedagogos muito competentes e concluí meu ensino fundamental 1, né, do primeiro ao quarto ano, muito bem até pela minha limitação. Só que aos 12 anos de idade eu comecei a me desenvolver um outro problema, que era o descolamento da retina. Ali já foi um baque para mim, porque eu sabia, sempre tive a consciência de que em algum momento eu iria ficar cego. A algum momento eu ia perder a visão. Mas a questão é quando? Eu não sabia quando, que momento. E quando chegou, muita coisa começou a mudar. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de TI. E uma das minhas maiores preocupações era o que eu vou fazer a respeito disso. Eu entrei em contato com algumas pessoas que me explicaram o que iria acontecer. E eu conheci pessoas que me ensinaram a usar um celular, depois me ensinaram a usar um computador. E eu, aos poucos, fui me reintegrando na tecnologia. A minha família, ela foi um alicerce muito importante na minha vida nesse momento. Foi muito pesado. A ajuda da adaptação pelas pessoas, né, os familiares, também é muito importante, principalmente nos primeiros dias, né? Há uma dificuldade nas tarefas diárias, é uma questão de habilidade que se perdeu, então coisas do dia a dia, até mesmo sobre vestir roupa. No quesito de visão, é preciso adaptar sobre o que combina com o que, como que isso vai ser sinalizado, como que eu vou passar a utilizar as tecnologias. Então esse suporte é muito importante, não só também no sentido emocional, de acolhimento, mas no sentido prático do dia a dia. E de maneira geral é importante a rede de apoio para ajudar na busca de possíveis profissionais, na busca de psicólogo quando for necessário, na busca de um grupo de apoio e também no sentido de combate, né, ao que precisar dessa pessoa, seja de acessibilidade, seja de preconceito, esse apoio é extremamente importante. Alguns cuidados emocionais que essa rede de apoio pode ajudar essas pessoas que estão enfrentando, né, esse novo desafio na vida é a escuta ativa, você estar ali disposto a ouvir, é você cuidar para não minimizar o sofrimento, não minimizar o sentimento, é você estar ali para ajudar na luta, na busca do que é de direito, tomar cuidado também com a superproteção, que isso pode afetar a autonomia da outra pessoa ou fazer essa pessoa se sentir incapaz. Mas também é preciso perguntar, como eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar? Você quer ajuda? E dar tempo para essas pessoas superarem esse luto, porque é uma perda. E é uma perda significativa. Tudo começou, na verdade, porque eu conheci alguns colegas que também tinham deficiência visual. E eles sabiam programar. Aí eu olhava para aquele pessoal e falava: uau, os caras não enxergam, que da hora! Como que eles fazem isso que eles fazem? Eles me ensinaram um pouco de lógica de programação e eu aprendi a programar. E eu comecei a perceber uma grande aptidão minha para o back-end, onde eu aprendi mais e mais. E eu comecei a oferecer serviços dentro de alguns sites de contratos temporários de freelancers. E quando eu falava para os meus clientes finais que eu era uma pessoa cega depois de ter concluído o trabalho, muita gente falava: caraca, eu não acredito que você faz isso. Depois de um tempo, eu comecei de fato, comecei a estudar mais profundamente e já estava terminando o ensino médio.
Eu era o cara que na escola era já meio que conhecido como o cara que resolvia problemas de TI. Um professor chamado Amices Monteiro, ele era meu professor de geografia. E ele chegou em mim e falou: Tadeu, quero fazer uma coisa com você, cara. Você é um dos que merece. Vem aqui. Eu vou te pagar um vestibular para treineiro lá no Inatel, Instituto Nacional de Tecnologia. Eu quero que você faça. Não importa a nota que você vai tirar, mas eu preciso que você já saiba como funciona um vestibular. Porque o seu futuro é muito grande. Eu preciso que você saiba disso. E eu fiz, e eu tirei uma pontuação de 98 pontos de 100. Eu já sabia que eu iria fazer sistemas da informação. O que acabou meio que me impedindo foi os custos mesmo, porque é muito caro. Se ingressar numa faculdade privada, como o Instituto Nacional de Tecnologia, sem uma bolsa. E eu não estava conseguindo financiamento também, naquela época. Eu apliquei novamente para o Inatel e também apliquei para outras universidades. E eu acabei ingressando no Centro Universitário do Sul de Minas, que é a Unis Minas Gerais. E quando eu saí da faculdade, não tinha feito nenhum mês que eu tinha assinado o meu termo de diploma, eu já estava empregado. As principais adaptações no processo seletivo são o uso das tecnologias, braille e intérpretes para estar auxiliando. Sim, muitos programas focam na integração do funcionário através de tecnologia. A empresa busca estar entendendo melhor qual a necessidade daquele funcionário e o que se adapta melhor a ele. A importância da inclusão é para que todas essas pessoas estejam inclusas de uma maneira geral, seja no social, para reduzir o isolamento, seja de maneira acadêmica e profissional, que essas pessoas tenham o mesmo acesso e direito, e quando eu falo sobre o mesmo acesso e direito, é esse acesso adaptado para essa pessoa. A inclusão também diz sobre acesso à mobilidade, sobre acesso à tecnologia. Tecnologia é inclusão. E em casos, por exemplo, de cegueira ou perda parcial de visão, as pessoas têm esse acesso na tecnologia, mas é algo que você precisa ser ensinado. Então, precisa de ter alguém ali para estar auxiliando, mas a inclusão é importante para que essa pessoa principalmente tenha qualidade de vida. É o recrutamento e seleção. Eles não somente nivelam a sua capacidade técnica, mas muitas das vezes a sua capacidade de lógica proposicional. E como eu não me enxergo, às vezes tem umas lógicas que não fazem sentido algum para mim. Então a fase de recrutamento e seleção é muito difícil. Talvez é mais difícil de você entrar em uma empresa do que você conseguir propriamente trabalhar. Às vezes, algumas empresas preferem contratar internamente do que um usuário externo. E isso afasta novos talentos. Eram poucas as pessoas que sabiam quem eu era e o que eu fazia. Às vezes o preconceito que algumas pessoas têm, mesmo que seja velado, dói. Às vezes o preconceito velado dói mais do que qualquer explícito, sabe? O velado às vezes dói mais do que o explícito. Mas o que me salvou de verdade é que eu amo muito trabalhar com web. Foram os projetos de freelancer que me manteram de pé. A melhor coisa que tem para um profissional com qualquer deficiência é ele ter os seus dados, as suas informações, o seu currículo recebido por uma pessoa e não por uma inteligência artificial que vai preditar modelos. Ouça o que o seu candidato espera. Ouça o que aquele que ainda não é o seu empregado espera. Nós não somos um mero crachá. Não somente uma pessoa com deficiência, mas um fator humano. Nós não somos. Nós temos sonhos, nós temos objetivos. Nos escute. Aonde a gente quer chegar? Aonde eu quero chegar?